Então é isso que te destaca no mercado. Conhecer e entender os meandros dessa contratação direta para também não se responsabilizar, além de não responsabilizar o gestor, não se responsabilizar pelos problemas ocorridos no bojo de um procedimento licitatório. Olá, pessoal, sou Matheus Carvalho, professor de Direito Administrativo, procurador da Fazenda Nacional, e essa é mais uma aula gratuita para o nosso projeto Especialista Reconhecido. Esse projeto visa ajudar você que quer se posicionar no mercado como um profissional reconhecido na área jurídica e que está um pouquinho perdido, querendo saber exatamente onde se alocar e quais são as oportunidades do mercado. A gente está aproveitando a grande oportunidade que surge com a alteração da Lei de Licitações e Contratos, né? Essa mudança legislativa faz com que aqueles que estiverem conduzindo a mudança possam se posicionar no mercado de trabalho e se tornarem especialistas reconhecidos, profissionais que vão virar referência para aqueles que estão sendo conduzidos pela mudança. Hoje, eu quero conversar com vocês um pouquinho acerca da dispensa de licitação e inexigibilidade, na verdade, as contratações diretas, e a importância de saber isso no dia a dia da prática daquele que quer ser advogado ou que já é um advogado que atua com licitações e contratos. Seja um advogado na iniciativa privada, seja um advogado consultor ou procurador público, né? Nós sabemos que o tema de licitações e contratos acaba atingindo aqueles escritórios de advocacia que atuam no âmbito de municípios, mas também aqueles que atuam em grandes empresas e que querem participar das licitações ou aproveitar as oportunidades de dispensa e de inexigibilidade. Mas principalmente para quem é um advogado que atua dando consultoria a municípios, fazendo advocacia pública no âmbito do município, para esses a dispensa e a inexigibilidade é um cuidado sempre muito necessário de se efetivar no momento em que se começa a fazer uma contratação direta, já se sabendo que essa contratação direta é exceção e que, sendo exceção, vai chamar a atenção dos órgãos de controle interno e externo, né? E isso é o que vai mostrar que você tem condição de ser o consultor jurídico daquele município para o seu gestor. Né? Se tem uma coisa que o seu gestor não quer, é problema. Se tem uma coisa que ele não quer, é problema com o Tribunal de Contas, a responsabilização por procedimentos licitatórios. Então é isso que te destaca no mercado. Conhecer e entender os meandros dessa contratação direta para também não se responsabilizar, além de não responsabilizar o gestor, não se responsabilizar pelos problemas ocorridos no bojo de um procedimento licitatório. Vamos lá. Primeiro, fazendo uma lembrança rápida e um paralelo da legislação anterior, da 8666, que continua vigorando, e da Lei 14.133. A 8666 regulamenta as hipóteses de dispensa de licitação nos artigos 17 e 24. É um rol taxativo e se baseia em situações em que a administração pública pode licitar. É plenamente viável a licitação, mas a lei não precisa, né? Então, a ideia é de que nessas situações do artigo 17 e do artigo 24, não há inviabilidade de competição, é plenamente viável competir, mas a lei dispensa. Então, por exemplo, temos uma dispensa em razão do valor da contratação, temos uma dispensa emergencial, temos uma dispensa quando a anterior foi uma licitação deserta, são as mais comuns, né? A dispensa para o remanescente de obra. Então, são algumas situações em que o gestor se depara com uma dispensa de licitação. A inexigibilidade, por sua vez, tem base no artigo 25 da Lei 8666, e ela trata daquelas situações em que é inviável a competição. Aqui, o risco de responsabilização ainda é um pouco maior, porque a definição de inviabilidade de competição está num rol meramente exemplificativo. Cabe ao gestor público, caso a caso, mostrar que naquela situação não é viável, não é cabível a competição e, consequentemente, não é cabível o procedimento licitatório, já que a licitação é, antes de mais nada,
um procedimento competitivo. Diante da inviabilidade de competição, não se pode exigir a licitação. A inexigibilidade, ela está num rol meramente exemplificativo do artigo 25, mas que são aquelas hipóteses bem lógicas mesmo, né? Eu quero adquirir um bem cujo fornecedor é exclusivo ou cujo bem é singular. Eu quero fazer uma contratação de artistas consagrados pela mídia, serviços técnicos especializados de natureza singular, a inexigibilidade, por exemplo, de uma empresa para fazer a capacitação de servidores, a inexigibilidade de uma contratação de alguém para emitir um parecer jurídico de grande importância para o órgão, e assim por diante. O artigo 26 dessa lei regulamenta quais são os critérios para o procedimento dessa contratação direta. Porque, embora nós estejamos chamando, porque a lei chama e a doutrina chama, de contratação direta, olha as aspas, ela não é tão direta assim, né? São situações em que a administração pública não precisa do procedimento licitatório, mas precisará de um procedimento justificador dessa dispensa ou dessa inexigibilidade. A nova lei de licitações faz pequenas mudanças no panorama de dispensa e inexigibilidade. E vocês precisam entender o que acontece na legislação anterior e na nova lei, porque ao longo dos próximos anos, de um ano e meio aí, vocês vão ter que se deparar com os dois. Ou seja, vocês vão ter que conseguir identificar a necessidade de contratação direta à luz da lei anterior e à luz da nova lei, caso a caso, né? Ou seja, você que está conseguindo fazer essa transição e conduzir essa mudança é a pessoa que vai ser cotada para assumir os grandes cargos e para assumir os grandes espaços na profissionalização. Então, eu quero um escritório de advocacia para o meu município, mas eu quero um escritório de advocacia que consiga fazer a análise, o procedimento e a justificativa para as minhas contratações diretas à luz da lei anterior, que consiga me auxiliar no controle dos meus próprios contratos, mas também que já consiga me conduzir para as novidades da nova lei, que a gente vai ver que traz muitos benefícios para essa contratação direta. Então, por exemplo, tá? Só para a gente ir seguindo. Na legislação anterior, a dispensa em razão do valor se baseia no procedimento licitatório do convite. Então, a Lei 8666 regulamenta que, quando se trata de uma contratação de valores mais baixos, ou seja, até 10% do convite, a administração pública pode contratar diretamente. Então, é possível essa contratação direta quando se tratar de contratos de até 10% do valor do convite. Então, nesse caso, nós temos uma regulamentação que prevê que obras até R$33 mil não dependem de licitação e aquisição de bens e serviços até 17 mil, né? A gente precisa aqui pegar os 176, então R$17.600. Ou seja, são contratos que são considerados valores mais baixos e, por isso, a administração pode optar por contratar diretamente, tá? A ideia é de que essa contratação direta, ela seria passível de competição, né? Seria possível licitar, mas a lei estabelece que não há necessidade do procedimento licitatório. Então, a gente trata de uma contratação direta. Essa é a mais comum nos órgãos públicos, né? Quem atua com licitações e contratos, quem trabalha nesse ramo está acostumadíssimo a essas contratações em razão do valor. E eu já vou conversar um pouquinho sobre ela. Uma outra contratação muito comum também por dispensa é a contratação em situações de urgência. Essa contratação, ela vai depender de uma justificativa de que há uma situação emergencial. E diante da necessidade pública, não dá tempo de fazer um procedimento licitatório. Os contratos decorrentes dessa urgência não podem ultrapassar 180 dias improrrogáveis nos moldes da 8666, né? Então, quem é atuante aí na área lembra de situações em que, por exemplo, uma empresa prestadora de um serviço de limpeza está inadimplente, não paga os empregados, não faz o serviço devidamente, a administração
rescinde unilateralmente o contrato, dado o inadimplemento da concessionária. Não existem remanescentes no processo licitatório, porque caso existam, existe uma outra dispensa, que é aquela dispensa para a contratação do remanescente da obra ou serviço, né? Mas não havendo remanescente, não dá tempo de eu licitar, porque eu não posso ficar 3, 4 meses sem limpeza, né? Então, eu vou iniciar um procedimento licitatório, um procedimento de contratação direta por dispensa em situações de urgência, e assim sucessivamente. Quando você pensa na nova lei de licitação, os casos mais comuns de dispensa e de inexigibilidade que nós conhecemos se mantêm, com algumas vantagens para os gestores públicos. É aí que entra você, especialista reconhecido, para mostrar ao gestor que você está antenado na nova legislação e que essa nova legislação vai gerar contratações mais benéficas para ele. Então, por exemplo, só para a gente conseguir se estruturar, na nova lei, o artigo 74 regulamenta as hipóteses de inexigibilidade, seguindo a mesma lógica de que a inexigibilidade ocorre quando há inviabilidade de competição. O rol aumenta um pouquinho, mas continua sendo um rol meramente exemplificativo. Então, essa inexigibilidade ela vai seguir um rol meramente exemplificativo, já que o raciocínio é de que a administração pública não está podendo fazer competição, é inviável, é impossível fazer competição. Os artigos 75 e 76 regulamentam as hipóteses de dispensa, num rol taxativo, em hipóteses em que é plenamente viável competir, mas a lei dispensa. Por sua vez, os artigos 72 e 73 tratam do procedimento da contratação direta, muito mais detalhado do que a legislação anterior, né? Incorporando algumas instruções normativas federais. Hoje nós temos, inclusive, uma IN que trata da dispensa eletrônica, que é a IN 67. Né? Nós temos muitos detalhes na nova lei que podem pegar para aquele que não estão conhecendo ainda a nova legislação. Né? Então, mais cedo ou mais tarde você vai ter que conhecer, mas por óbvio, isso vai definir a sua posição nesse mercado. Isso vai definir a sua posição no que diz respeito às licitações e contratos. Se é você quem está conduzindo essa mudança, se é você quem está mostrando para os outros qual é o caminho correto, né? Se você é o consultor jurídico daquele município e você vai prospectar a mudança no âmbito daquele município, nossa, todos os municípios vão estar interessados em você. Você vai acabar conseguindo contratos muito bacanas. Agora, se você não tiver essa presteza, certamente, depois você vai aprender com alguém que aproveitou essa oportunidade e que se especializou para te passar o conteúdo, porque em algum momento você vai ter que conhecer, né? Então, esses detalhes aqui referentes ao procedimento é muito comum que a gente precise detalhar e conversar. A gente tem o curso, né, o especialista reconhecido, que a gente já teve 2 turmas, estamos abrindo a 3ª em setembro, e nós temos uma comunidade em que a gente debate justamente esses temas. E muitas das situações de dúvidas dos alunos são problemas de dispensa que eles ficam inseguros em relação à estruturação. Então, alguns alunos estão ali na consultoria jurídica e dizem, olha, eu estou inseguro em dar um parecer em relação a essa dispensa, então a gente vai analisar, porque isso é importante. Né? E por isso que esse curso foi pensado para você que quer ser esse especialista na área. O curso foi pensado ponto a ponto, colocando todos os modelos, colocando você dentro de uma comunidade, né? Tem uma frase que diz que o carvão que está fora do fogo apaga, né? Então, dentro de uma comunidade com especialistas reconhecidos para que o debate fique ali, a chama fique acesa e a gente fique resolvendo os problemas referentes à lei anterior e referentes à nova lei. Né? Então, eu tenho recebido, ainda em referência a 8666, na comunidade, muitas dúvidas de dispensa e inexigibilidade. Todo mundo tem medo de ser parado por um órgão de controle, né? No âmbito federal, a gente tem a CGU, o Tribunal de Contas, enfim. A última coisa que a gente quer é um Tribunal de Contas analisando nosso edital de dispensa. Então, a ideia é de que realmente ser o especialista
que vai conduzir a mudança, é um diferencial. É um diferencial que não é todo mundo que tem a oportunidade. Vocês agora estão nessa oportunidade, né? Mas vamos lá. Como eu ia dizendo, na nova lei, algumas vantagens nascem para o gestor público. Por exemplo, a dispensa em razão do valor que a gente estava conversando. Agora, como não há mais licitação na modalidade convite, né, as modalidades licitatórias foram alteradas, a dispensa em razão do valor se pauta em valores objetivos, critérios objetivos. A lei diz que é dispensável a licitação para obras de até R$100 mil e para aquisição de bens e serviços de até R$50 mil. Preste atenção que os valores das dispensas de licitação foram triplicados. Então, uma obra está 33 mil, agora está 50. Para bens e serviços até 17.600, agora até 50 mil. Eram 33, agora 100. Né? Pessoal, isso é que vai mostrar ao gestor público que te contratar faz a diferença. Faz a diferença para ele que não vai precisar correr atrás de um procedimento licitatório para uma obra de 40, 50 mil reais, porque ele já pode começar a utilizar a nova lei de licitação. E essa mudança vai ser conduzida por quem for especialista. Quem tiver reconhecido na área é que vai conduzir essa mudança, é que vai tomar as rédeas dessa mudança e mostrar os meandros dessa alteração. Né? Por exemplo, lembra da contratação emergencial? Agora, a dispensa emergencial, que continua existindo, né? Porque as situações de urgência sempre existirão. Então, numa situação excepcional de urgência, a administração pública precisará fazer a contratação emergencial e o gestor tinha 180 dias para iniciar um novo procedimento licitatório e contratar, porque esse contrato não poderia ser prorrogado. Agora, embora ele não seja prorrogado, ele não pode ser firmado por, no máximo, 180 dias, ele pode ser firmado por até 1 ano. Então, duplica-se o prazo de uma contratação emergencial feita com dispensa. Preste atenção, como a nova lei traz critérios mais vantajosos para aquele gestor público, né? Por que que isso é importante? Porque entender as novas regras de dispensa vai trazer muitos benefícios para você, advogado, gestor público. Na verdade, não só a nova lei, mas a própria legislação anterior, que ainda continua sendo aplicada e que muita gente boa se equivoca no que tange ao procedimento, tem problemas quando vai fazer a pesquisa de mercado ali para fazer a justificativa de preço. Né? Esses procedimentos devem ser feitos com muito cuidado. A dispensa, assim como a dispensa e a inexigibilidade também, por ter um caráter excepcional, desperta sempre o interesse e a atenção dos órgãos de controle. Né? Então, é esse o motivo pelo qual você precisa estar antenado com as regras e critérios de dispensa e de inexigibilidade, tanto na legislação anterior quanto na nova legislação. E eu repito, esse vídeo foi feito em decorrência de muitas dúvidas que começaram a surgir na nossa comunidade de especialistas, né? Comunidade de especialistas que você terá acesso quando nós abrirmos a nova turma, né? Claro que a turma tem uma quantidade limitada de vagas, mas enfim, é uma turma em que a gente vai inserir novos especialistas e nessa comunidade a gente vem assistindo erros bestas, pequenos detalhes que foram deixados para trás numa contratação direta e que podem gerar um problema para esses órgãos de controle depois. Por quê? Quando você pensa na 8666, você pensa no artigo 26. E quando você pensar na nova lei, vai pensar nos artigos 72 e 73. No entanto, nós já temos normatização até para a nova lei. A dispensa eletrônica já tem regulamentação pela IN 67. Né? Na legislação anterior, como o artigo 26 é ainda menos detalhado do que a nova legislação, nós temos várias INs tratando dessa pesquisa de mercado. Por exemplo, a pesquisa de preço também está regulamentada para a nova lei, já na IN 65. Então, olha como o tempo está passando. Né? De abril para cá, nós já tivemos várias normatizações, a criação do Portal Nacional de Contratações Públicas, a IN 65 tratando, né, da pesquisa de mercado, inclusive para fins de dispensa e inexigibilidade, a dispensa eletrônica na IN 67 e assim por diante.
Então, se você fica de fora, você não vai conseguir enxergar essa mudança acontecendo. E você tem que ser o condutor da mudança, né? Você quer ser o especialista reconhecido e você vai ser o especialista reconhecido nessa área. Mas para isso, você precisa estar de olho nas mudanças e estar capaz de conduzir essas mudanças, né? Então, por exemplo, eu nem vou falar da nova lei, vou falar da lei anterior. Muitos erros cometidos por gestores públicos e também por advogados e procuradores públicos na emissão dos pareceres. A gente se deparou num caso concreto na nossa comunidade com uma situação de um órgão público que queria fazer a contratação de ar-condicionado para o órgão. Não era ar-condicionado, eram só os evaporadores. O ar-condicionado é central. E como eram só os evaporadores, precisava manter aquela estrutura da marca, né, para manter a padronização. Então, eram 12 ou 13 evaporadores só, porque os outros estavam funcionando, e para manter a estrutura toda, tinha que ser da marca X. Eu não me lembro qual era, tá? Por isso que eu estou usando X, não é segredo, não é só porque eu não me lembro mesmo. E aí, o gestor público tinha feito toda a contratação, né, toda a justificativa de inexigibilidade de licitação, porque o fabricante era exclusivo. E como ele já tinha contactado o fabricante, na cabeça dele, se o fabricante está fazendo por um valor, ninguém vai fazer por um valor menor. E como o fabricante é só ele, ganhou, é com ele que eu vou contratar. Mas isso não é verdade, porque o STJ, por exemplo, pacificou o entendimento de que haverá inexigibilidade de licitação quando o fornecedor do bem ou serviço for exclusivo. Mas o fabricante exclusivo não justifica a inexigibilidade. Por quê? Porque o fornecedor pode oferecer, outro fornecedor que não seja o fabricante, pode competir e oferecer um preço mais baixo. Você vai dizer, quem vai oferecer um preço mais baixo que o fabricante? Não sei. A gente discute isso e descobre isso no procedimento licitatório. Mas o fato é de que a competição é viável. É viável a competição, porque esse fornecedor pode, por exemplo, ter recebido um lote muito mais barato, né, em um momento anterior, e ter condições de competir e oferecer uma proposta melhor do que a do fabricante atualmente. É impossível você dizer que a competição é inviável, porque o fabricante é exclusivo. Então, essa é uma inexigibilidade que ia esbarrar no Tribunal de Contas e queria gerar um problema para o gestor e para o advogado público daquele município, aquele consultor jurídico, aquele advogado mesmo, que está ali dando consultoria jurídica ao município, né? E isso não só gera uma responsabilização dele, como destrói uma carreira. É importante você dar valor à sua carreira, né? Você mostrar que é um especialista reconhecido significa você mostrar que você tem condições de estar na sua carreira no topo, lá em cima, sendo a referência dos outros e não usando os outros como referência, né? E eu digo sendo referência dos outros porque, inclusive, isso a gente tem feito na comunidade hoje. Alguns dos colegas têm optado por fazer alguns artigos científicos e eu tenho feito com eles artigos científicos e a gente tem publicado em revistas, porque você quer ser a referência. Você vai ser o especialista reconhecido para fazer essa diferença, né, para mostrar qual é a nova estrutura. Então, você precisa mostrar a ele que você vai ser a pessoa que vai se portar no mercado como o reconhecido, como a referência. E isso vai balizar valores, vai balizar procedimentos, vai balizar o valor que você vai cobrar por cada contratação. Isso é a diferença, né? E você está tendo essa oportunidade. Se você atua no órgão público ou se você é advogado privado, não faz diferença. Não adianta imaginar que o ente público tem o dever de te capacitar. Por sorte, alguns órgãos públicos e entidades públicas têm feito essa capacitação para os seus servidores. Inclusive, eu tenho trabalhado e feito capacitação por meio de contratações de órgãos públicos. Mas você não pode esperar por isso. A sua capacitação profissional é o seu futuro. É como você vai se portar ao longo dos próximos 20 anos. A lei de licitação anterior durou quase 30. Essa nova lei deve durar o mesmo período. Então, toda a sua vida profissional você vai ser enxergado como aquele sujeito que conduziu a mudança. Aquele sujeito que é o especialista e que entende dessa nova lei. Então, o ideal seria fazer uma pós-graduação. O que é libertador não é título. O que é libertador é conhecimento. A pós-graduação lato sensu, os especialistas, são milhares hoje.
tá? Especialistas em administrativo, em licitações e contratos, em direito público, vocês vão encontrar aos montes. Agora, entenda a matéria. Mostre que você consegue resolver os problemas, que você vai ser a pessoa que vai ser consultada no dia a dia por aqueles que precisam de especialistas reconhecidos. A capacitação é importante, tá? Não estou tirando a importância dela, não. Se você tiver tempo, dinheiro para fazer tudo ao mesmo tempo, uma pós-graduação vai te dar um título e essa titulação chega na frente, mostrando também a sua qualidade. Mas ela não é suficiente, não. Você precisa, e é mais importante mostrar que você tem o conhecimento acerca da nova lei. Eu digo por mim, eu fui fazer meu mestrado e doutorado 10 anos depois de já ser professor. O meu mestrado foi defendido em 2020. Eu sou professor e tenho um livro manual de direito administrativo desde 2010. Venho trabalhando como professor desde 2005 e me posicionei no mercado de trabalho muito antes desse título aparecer. E a ideia é essa. Você precisa ter o conhecimento. Ele é libertador. Ele vai mostrar ao gestor público que é importante contratar o seu escritório. Ele vai mostrar, você que é ali consultor, advogado público ali dentro, vai mostrar ao gestor que você é o advogado que precisa assumir os melhores cargos. É você que vai conduzir essa mudança no âmbito daquele município. E essa é a diferença que você vai fazer, né? É você, advogado, que quer atuar com municípios ou que já atua com municípios, com o Estado, no âmbito da advocacia pública, que vai conseguir se posicionar no mercado de trabalho quando a nova lei chegar. E de vez em quando você vai, mas é porque eu não tenho dinheiro. O pessoal da turma aqui não está nadando em dinheiro, não. Eles decidiram investir em capacitação. Decidiram investir para que no futuro essa capacitação seja feita com uma rotina de maior facilidade. Eles estão com a gente e ficarão durante 12 meses em uma comunidade em que a gente vai debater todos os temas. E olha, não são só temas com base na lei anterior, ou com base na nova lei. A lei anterior também é trabalhada e trabalhada com muita intensidade hoje por nós, né? Por quê? Eu também sou advogado público, eu sou procurador da Fazenda Nacional e atuo há mais de 10 anos só fazendo consultoria jurídica. Então, eu estou vendo que, por enquanto, a 8666 é o foco principal ainda, né? Então, ainda porque isso está acabando com muita rapidez. De abril para cá, nós já tivemos muitas normatizações e essa lei vai ser paulatinamente substituída pela nova legislação. E é aqui que você precisa estar, nessa condução de mudança. É aqui que eu estou, por exemplo, né? E que pretendo estar fazendo a condução dessa mudança. E estou fazendo aqui com vocês isso. Né? Seja aqui na aula gratuita, seja no curso completo, enfim, eu estou auxiliando vocês a conduzirem essa mudança assim como eu estou fazendo. E isso vai te posicionar no mercado de trabalho. Então, cuidado, advogados e procuradores que não conseguirem fazer essa condução de mudança podem gerar dispensas equivocadas, gerar responsabilização dos seus gestores e deles mesmos, e com isso pode começar a afundar na carreira no que diz respeito à escolha do seu conteúdo de atuação. Então, toma cuidado com isso, né? Não é só a possibilidade de conduzir a mudança, mas é também o seu posicionamento no mercado. É o risco de não ser alguém enxergado como qualificado para atuar nessa atividade, ou a garantia de que você vai ser enxergado como o condutor da mudança. Pessoal, estamos juntos no que vocês precisarem. Toda semana eu vou colocar aqui novos vídeos, trabalhando novos temas que eu considero importantes, e a gente vai junto aí para te ajudar nessa mudança.